Olá, damos início a mais um programa Direito na TV. Meu nome é Alexandre, sou secretário da subseção de Tubarão e hoje tenho o prazer aqui de receber a doutora Lucielen. Doutora Lucielen, que é presidente da Comissão de Acessibilidade da OAB de Tubarão. Doutora, me permite só explicar um pouquinho como é que é formada a OAB de Tubarão, até para o pessoal entender o que é uma comissão, né? Então, assim, a OAB de Tubarão ela é formada pela diretoria, o conselho e pelas diversas comissões que tratam dos mais diversos temas, entre eles a Comissão de Acessibilidade, que a doutora faz parte. Obrigado pela presença, né? É um prazer imenso. E eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre a Comissão de Acessibilidade, um pouco sobre o trabalho que está sendo feito aqui na subseção de Tubarão. Olá, Alexandre, obrigada pelo convite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer também a minha amiga, Luciene Krieger, que está fazendo a tradução simultânea desse programa, porque o nosso objetivo hoje é levar essa informação a todas as pessoas, sem exceção, né? Importante. Então, eu assumi a comissão agora no início do ano, né? Temos pouco tempo de trabalho, na verdade. Nós estamos desenvolvendo algumas atividades, né? Nós tivemos aí algumas reuniões. Eu estive reunida com o prefeito também da cidade, né? Porque as pessoas chegam até nós, né? Chegam na comissão e falam, olha, está acontecendo isso, né? Então a gente tenta tomar algumas medidas, né? Então a gente esteve reunido para falar com eles sobre o passe livre, que é uma questão que os deficientes têm reivindicado, que eles tinham o passe livre, né? Até início do ano, mais ou menos, ele foi cessado, né, pela empresa concessionária desse serviço público. Então nós nos reunimos, nós queremos, né, se tudo der certo, conseguir restabelecer isso. Então nós fizemos algumas tratativas. Nós também estivemos reunidos no fórum, né, com a diretora, né, a doutora Lara, que muito bem nos recebeu. E podemos ver, né, esse projeto saindo do papel, que é a reforma do fórum, né? Então, assim, ficamos muito felizes, né, com a reforma que está acontecendo. Então, agora o nosso fórum vai se tornar acessível também, né? Vai ter elevadores, né, banheiros adaptados. Então, isso, assim, também foi um grande passo para a nossa cidade. Com certeza. Né? Só que, infelizmente, né, nós encontramos algumas barreiras, porque às vezes as pessoas... o meu local está acessível, a minha loja está acessível, o fórum está acessível, né? Lembram, né, apenas os cadeirantes, os deficientes físicos, mas não lembram, por exemplo, do acesso à informação, né? Então, esse acesso à informação é extremamente importante, ele precisa estar dentro, né, ser enquadrado realmente como acessibilidade. Certo. E quanto a essa questão da informação, existe uma legislação específica sobre o tema? Como é que é essa situação? Então, a gente pode dar dois exemplos, né, quanto ao acesso à informação. O primeiro, né, que é muitas vezes também esquecido, seria o braille, né, para o deficiente visual, né, o cego, ele precisa ter acesso a revistas, a materiais didáticos, né, a jornais, coisas básicas, a cartilhas da própria prefeitura, do estado, ponto de ônibus, né? Eles transitam, eles andam normalmente pela cidade e eles não têm acesso a essas informações. Os programas de TV, por vezes que não tenham a descrição, né, da imagem do que está acontecendo, eles até conseguem absorvendo essa informação porque eles escutam, né, todo o programa. Mas daí eu paro para pensar no surdo, né? E quando eu falo em surdo, não é sentido pejorativo, né? Quando eu falo em surdo, estou falando de uma identidade surda, né? Do cidadão surdo, que usa a língua de sinais como meio de comunicação e expressão, né? Então, hoje, por exemplo, até o nosso fórum, né, não tem ainda aquele percentual de servidores prontos para dar uma informação sobre um processo, né, sobre uma questão específica. Então, a gente tem que pensar também na linguagem de sinais, na língua de sinais, né, na Libras, para dar esse acesso ao cidadão surdo. Então, a Libras, né, ela já foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde 2002. Ela tem uma lei específica que trata sobre isso, né? Além da Libras, que é a língua de sinais, quando eu falo em língua,
Muitas pessoas às vezes se confundem, mas é uma língua, são gestos, Não, é uma língua, ela tem uma estrutura, ela tem gramática, ela tem sinais, ela tem um modo de falar. Como se fosse um inglês, o italiano, né? Então, a gente ainda brinca que o cidadão surdo ele é um estrangeiro dentro do próprio país, né? Porque não existe essa tradução. Então, essa informação eu citaria essas duas coisas, o braille e a língua de sinais. Certo, interessante também saber que, o pessoal que está em casa saber que a OAB trata desses assuntos, né? Não é só dos assuntos de interesses dos advogados, mas da comunidade em geral, e a Comissão de Acessibilidade é um exemplo claro disso, por tudo que foi falado até agora. Encerremos agora, começamos no próximo bloco, então. Até mais. Até mais. Olá, iniciamos mais um bloco de Direito na TV, hoje um programa especial tratando sobre acessibilidade, recebendo a doutora Luciele. Doutora, estou vendo aqui, está me parecendo que a doutora entende muito bem dessa questão da linguagem de Libras. A doutora tem uma experiência nessa área, pode falar um pouquinho para a gente? Então, sim, né? Na verdade, quando eu falo de língua de sinais, de Libras, do acesso do surdo, acaba me empolgando um pouco porque a gente trabalha com isso, né? Além de advogada, sou intérprete de Libras, né? Eu iniciei em 2009, mais ou menos, essa questão de trabalhar com o surdo, trabalhar em escolas. Hoje eu trabalho na universidade, né? Na Unisul aqui de Tubarão, também como intérprete, e também interpreto alguns eventos específicos. Então, queira ou não queira, quando a gente está inserido na comunidade surda, né, a gente acaba também se engajando nessas lutas da questão da acessibilidade, né, se engajando nessa batalha diária, né, que eles enfrentam. Então a gente acaba pegando um pouco para si, né, eu acho que essa questão da gente desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, né. Então, quando, né, o presidente da comissão veio, olha, Luciane, acho que tu é uma pessoa legal para trabalhar com isso, eu achei realmente muito interessante. Então, a gente tem outros membros, né? Não posso deixar aqui de mencionar também o Dr. Washington, que me apoia, me auxilia muito. Então, a gente acaba que dividindo, outros participando de outras coisas. Sim. Eu entro mais nessa questão também, eu fico supervisionando, né, de um modo geral, né, coordenando os eventos, as reuniões. Mas quando é a questão do surdo, né, do acesso à informação por meio da língua de sinais, eu acabo estando um pouco mais à frente, devido à minha experiência na área, né? Certo. E até agora, né, a gente enquanto comissão, né, eu fui representando, a gente foi na LESC, teve uma audiência pública agora em outubro, que a gente debateu esses temas, né, do atendimento ao surdo em outros ambientes. Porque no contexto educacional, né, já está mais que discutido, já está mais do que claro que o surdo tem um intérprete ou um professor bilíngue. Mas nos outros contextos, se ele precisa ir num hospital, se ele precisa ir, né, um atendimento jurídico, um posto de saúde, enfim, todos os outros contextos. Então, essa audiência pública, né, lá na LESC, foi realmente para debater sobre isso, né? Então, a gente pôde ali participar, fazer algumas perguntas, colocar alguns posicionamentos também. Foi bem interessante. E agora, dia 30 de novembro, também vou estar participando do seminário Povos Surdos, que também acontecerá na LESC, tá? Quem tiver interesse na LESC em Floripa, dia 30, a partir das 13h30. Né? Vou como comissão de acessibilidade para participar do seminário como presidente, mas também vou como intérprete voluntária nessa questão, fazer a voz de alguns surdos que irão palestrar. Certo. Entrando no tema da educação que a doutora comentou agora, existe uma legislação específica que garanta ao surdo o direito à educação, até que para o pai, uma mãe que está em casa possa saber e exigir esse direito? Sim, existe sim. Tem todo um contexto histórico, não existe só uma lei específica, né? Nós temos várias leis, mas eu acho que o mais interessante é destacar, por exemplo, em relação
a qualquer deficiência, né? Porque cada deficiência ela tem uma peculiaridade, né? Uma necessidade específica. Mas tem agora, né? Foi publicada em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é como se ela fosse um estatuto da pessoa com deficiência. Ela reuniu alguns temas mais importantes, colocou tudo numa lei e está ali de forma simplificada, né? Resumida. Então é muito interessante. Se você tem um filho com alguma deficiência, leia essa lei e se informe. Em relação ao surdo, né, essa lei ela diz o quê? Que incumbe ao poder público, seja em qualquer esfera, garantir a presença do intérprete tradutor em sala de aula. Ela fala, inclusive, do atendimento, né, ao surdo em salas ou escolas bilíngues. Né? Infelizmente, aqui em Santa Catarina, né, que muita gente diz que é o berço da língua de sinais, tendo em vista assim, grandes batalhas por alguns professores da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que aqui Santa Catarina é o berço, mas infelizmente nós não temos nenhuma escola bilíngue, né? Coisas que no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós já temos. Então, infelizmente, como ainda não temos, o pai, né, você pai responsável, tem um filho surdo, pode se dirigir à Secretaria da Educação, se o seu filho não está com um tradutor intérprete em sala de aula. Se não resolver, pode ir no Ministério Público. Se não resolver, procure o advogado de sua confiança, que é melhor se tiver conhecimento na área, né, para que lute pelos seus direitos, pelos direitos do seu filho, porque então ele vai saber qual a medida legal cabível para garantir esse profissional, para que realmente seu filho seja incluído e que realmente tenha acesso a essas informações. Certo. A doutora tratou agora chamou de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse estatuto, quais são os aspectos mais importantes que de repente poderia destacar para o pessoal que está em casa? Então, eu diria que toda lei é muito importante a gente ter conhecimento. Mas ali, né, claro, além do que já trata a nossa Constituição Federal, como acesso à saúde, educação, moradia, né, tudo isso, eu acho a questão da educação a prioritária, assim, né? Por quê? Porque ali vai estar garantido de quem é a responsabilidade, né? Se o seu filho vai estar matriculado em escola regular, não vai estar. Se o seu filho está indo para a escola e não está recebendo nada, todas as crianças estão aprendendo e ele não está aprendendo. Então ali já deixou especificado como tem que ser, de quem é a responsabilidade de fornecer. Então está tudo ali. Eu acho que a educação ela é prioridade, né? Certo, com certeza. E todas as demais coisas também já estão previstas também no nosso ordenamento jurídico e na nossa Constituição Federal. Mas eu creio que a parte da educação, acho que seria interessante os pais batalharem, né, por isso. Até porque as crianças dependem dos pais para fazerem por elas, né? Isso mesmo. Então tá certo. Encerramos esse bloco, voltamos no próximo bloco. Olá, voltamos então com o nosso terceiro e último bloco, Direito na TV. Doutora, ultimamente a gente teve a prova do Enem, né? Teve um tema que foi super interessante, super debatido aí nas redes sociais, internet, que foi sobre os surdos, né? Queria saber se a doutora acompanhou essa discussão e qual a sua percepção sobre essa discussão. Não, então, sim, acompanhei, né? O tema do Enem foi os desafios para a educação de surdos no Brasil. Então, é um fato que, para mim, que estou inserida na comunidade, para a gente, às vezes, né, que já tem um pouco mais de conhecimento, não causaria tanta estranheza ou surpresa. Mas, infelizmente, né, para boa parte, né, dos 7 milhões, se não me falha a memória, de jovens que estavam fazendo o Enem, causou bastante espanto, né? Infelizmente, os nossos jovens, de uma maneira geral, né, às vezes, não vamos generalizar, mas a maioria, eles não têm esse hábito de olhar para o próximo, como é que ele está estudando aqui do meu lado, será que ele está absorvendo, como é que não é? Então, às vezes, o aluno, né, do ensino médio, né, estudando para o Enem,
que teve um amigo surdo na infância ou que estudou, ele sabe da dificuldade, ele sabe dos desafios, ele saberia expor mais sobre o tema, né? Mas não é um tema novo, né? A educação de surdos, né, aqui no Brasil começou a ser debatida em 1855, quando Dom Pedro II trouxe um surdo francês, o Ernest, para ensinar essas crianças surdas. Só que, claro, passou por grandes mudanças históricas, né, evoluções. O surdo primeiro se comunicava pela língua de sinais, depois ele já tinha que ser oralizado, ele não podia mais se comunicar, né, teve o Congresso de Milão, enfim. Então foi se desenvolvendo, depois o bilinguismo, depois a comunicação total. Então é um contexto histórico enorme. Até hoje, na verdade, ainda há desafios, a gente ainda está passando por isso, né? Mas eles poderiam responder com clareza a relação da falta de intérpretes habilitados, né? Da escola não ser acessível, de não fornecer um intérprete de Libras para o aluno. Eles poderiam até discutir a questão muito interessante de incluir Libras como currículo, como uma disciplina curricular obrigatória. Eles poderiam discutir essa questão do professor surdo, né, ensinar o que prevê no PNE, a prioridade, enfim, do professor surdo. Enfim, eu poderia ficar aqui falando a tarde inteira sobre essa discussão. Mas o que acontece é que a gente viu também com isso dois lados da história, né? A comunidade surda ficou extremamente emocionada, feliz, satisfeita de, pelo menos, naquele momento eles estavam parando para pensar nos desafios da educação de surdos no Brasil. Mas, por outro lado, logo depois da prova, as redes sociais foram bombardeadas com ofensas à comunidade surda, né? Tipo, palavras grotescas mesmo, no sentido, o que eu tenho a ver com isso? E, né? Enfim, não estou nem aí, agora eu vou me prejudicar, não vou ter uma boa nota no Enem. Então, teve essa outra questão, né? Então, enfim, que precisa ser mais abordada, né? Então, assim, para mim o Enem, tema excelente, parabenizar o INEP, toda a organização da prova, muito a ser discutido, tema de muita relevância para hoje, né, onde estão surgindo mais movimentos sociais, comunidades surdas estão lutando. A pessoa com deficiência em si, ela se sentiu valorizada, ela se sentiu vista naquele momento, né? Porque outras deficiências acabam também tomando para si, né? Essa comunidade, eles têm isso. Sim. O tema serviu como para dar visibilidade, né? Para chamar a atenção de toda a comunidade para um tema, não só dos surdos, mas toda a comunidade que tem alguma espécie de deficiência ou necessidade especial, que é o grande problema da comunidade, das pessoas em geral, que é só pensar naquilo que lhe afeta, né? Naquilo que não lhe afeta. Então, se eu não tenho nenhuma necessidade especial, eu não vou pensar naquele que tem, talvez nem me dê conta que aquela pessoa tem uma necessidade especial, de uma educação especial, que é o grande problema na comunidade e na população em geral. Verdade. Mudando um pouquinho de assunto agora, qual é o planejamento da Comissão de Acessibilidade para 2018, para o ano que vem? Então, nós, né, temos muitos projetos, né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer com que todos se tornem realidade. Mas nós temos algumas propostas, nós queremos sentar, por exemplo, com dirigentes lojistas, nós queremos sentar com alguns entes aqui do município, algumas entidades, nós queremos fazer um projeto Cidade Inclusiva, né? Então aquilo a gente vai estar batalhando junto com a sociedade de uma maneira geral, né? Junto com as associações, enfim, da pessoa com deficiência. Nós queremos, por exemplo, implantar aquilo que eu falei do Braille, ponto de ônibus em Braille, que cada restaurante da cidade tenha pelo menos um cardápio em Braille impresso, né? Que a sua loja, por exemplo, é degrau, você coloca uma rampa, deixa ela acessível para o cadeirante, para um deficiente físico, é uma escada, bote um corrimão. Tem a possibilidade de fazer um elevador? Faça um elevador. Então, às vezes, são pequenas mudanças que a gente quer implantar, né, na cidade, para garantir uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? E, Alexandre, eu já queria aproveitar a oportunidade. Hoje nós estamos em poucas pessoas na comissão, então você que é advogado, né, jovem advogado, desenvolveu, né, uma certa simpatia com a gente, com a comissão,
tem realmente, né, disponibilidade e interesse de fazer parte, entre em contato com a AB ou entre em contato comigo diretamente, eles podem passar meu contato, que a gente vai estar sentando e conversando para ver se seu interesse de entrar ou não na nossa comissão. Trabalho tem bastante, né? Tem bastante. E todo mundo é muito bem-vindo. É verdade. Então, doutora, muito obrigado, meus sinceros parabéns pelo trabalho realizado. Obrigada. Importante, muito importante mesmo para a comunidade em geral. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, né? Até mais. Então encerramos mais um programa. Até a próxima.